Ele nasceu deficiente físico, e quando ele liga para o pai e diz, pai eu te amo, ele foi voltando ao normal e cada vez que dizia pai eu te amo seus pés se endireitavam mais. Assista, curta, comente Muito e falar compartilhe. sobre isso. Como que começou isso na sua vida? Você é uma pessoa que já cresceu num lar cristão e teve esse lado aguçado, ou foi uma coisa que Deus trabalhou na sua vida para você começar a ter essas experiências? Como é que foi? Olha, amado, o lado profético veio com o tempo. Eu nasci deficiente físico e por eu nascer numa região onde a violência era muito intensa, uma irmã minha começou a buscar a Deus para que eu me libertasse das más companhias. E através disso, cresceu em mim a necessidade de buscar a Deus. E foi através do Salmo 57 que ela me enviou que eu comecei a fazer esta oração. E tudo se alterou na minha vida. Eu saí do interior, vim para a capital e Deus colocou um sonho muito grande no meu coração, né? Ser policial militar. E como eu nasci deficiente físico, com certificado de reservista constando pés congênitos e tortos, aí eu fui para Deus. E quando eu cheguei na igreja e comecei a buscar a Deus, também foi falado que Deus tinha um propósito comigo ministerial. Primeiramente, pregador e na área de libertação. Depois de muito tempo, o Senhor começou a acrescentar dons, e aí vem o dom profético. Amém. Eu ia te perguntar, com todo o respeito, todo o carinho, não sei se você pode falar, mas qual que era a sua deficiência? Qual que era a deficiência que o pastor tinha? Pés congênitos e tortos, né? Então, eu ainda, ficou algumas marcas, né? Na questão de flexibilidade, eu subir escada, descer escada, né? E os meus pés, eles eram assim. Imagine um sapo ou um lagarto andando em duas pernas. Uhum. Era assim. E quando eu fui para o ministério, né, eu era conhecido. No começo, né, o pessoal me chamava, né, o pastor Aleijadinho. Ah, eles falavam isso, Sim. Porque... E era mesmo, não tinha como negar. Eu tô achando que só nós somos terríveis aqui, Yuri, mas isso aí já vem dos tempos antigos, tá vendo? Colocava apelido no pastor? Sim, sim. Deus operava, Deus agia, né? E eu mesmo me questionava, né? Por que é idético? Por que pessoas eram abençoadas e eu continuava? Daquele jeito. Daquele jeito. Olha só que loucura, mas isso fica um alerta pra você, uma dica pra você que tem alguma deficiência ou que se acha incapaz. Isso não existe pra Deus, né? Quando Deus quer usar, ele traz e ele faz e acontece, né, pastor? E eu vou contar também o que provocou a minha libertação do ser, do estar vivendo como um deficiente físico. Eu saí de casa com 15 anos de idade, né? Por causa do alcoolismo, por causa que não havia Natal, não havia 1º do ano, não havia aniversário, né? Com o tempo eu entendi que o meu pai já era uma mão formosa de um pé doente, então não tinha que cobrar dele. Mas eu saí com muita raiz de amargura. Eu saí muito revoltado. Com 15 anos saí, não voltei mais por convívio familiar, né? Mas graças a Deus não tive envolvimento com vícios. Não tive envolvimento com vícios. E depois de eu estar na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, a minha preocupação em ser chamado do missionário, do pastor, do aleijadinho, que Deus usava, eu comecei a questionar Deus. Eu digo, Senhor, e eu? As pessoas vêm dar um testemunho na época
eu comecei como pastor auxiliar. Então eu digo, mas Senhor, mas as pessoas vêm aqui na tarde da libertação e dão testemunho e ficam olhando para mim, olham para os meus pés e... O Espírito Santo falou comigo pela palavra. O Espírito Santo. 1 Coríntios 13. A excelência do dom do amor. E eu digo para vocês que o amor é eterno e o perdão é divino. Eu nunca tinha feito uma ligação telefônica para o meu pai. E eu fiz uma ligação telefônica, e quando chamaram ele, que não tinha telefone em casa, quando ele atendeu, ele disse, o que foi? Tu quer dinheiro? Tu nunca liga para mim? É mãe, é mãe, é mãe. E eu disse para ele, ô meu pai, eu te amo da maneira que tu é, do modo que tu é, eu te amo. E os meus pés endireitaram. Eita. Ele disse, eu também te amo. E os meus pés foram endireitando, foram endireitando, foram endireitando. E eu deixei de ser conhecido como o pé torto. Então eu quero dizer para você que a Bíblia diz que a raiz de amargura resseca os ossos. Eu quero dizer para você que a Bíblia nos orienta que nem tudo é o diabo. E quando eu me apercebi que o meu pai era vítima de uma filosofia de vida, aonde o alcoolismo já vinha de gerações em gerações, aí eu tomei uma atitude. E em cima da atitude, eu fiz a ligação. Fiz a ligação telefônica, ele atendeu e ele me perdoou também, porque eu não me comunicava. Fazia tempo que eu não entrava em contato nem com a minha mãe. E ali começou o processo dos meus pés começarem a ficar da maneira que você viu eu entrar aqui. Isso, eu até puxei esse assunto porque quando o pastor chegou, eu não conhecia ele, eu não vi deficiência nenhuma. Então eu pensei assim, puxa, se era um deficiente, mas como Deus, eu tô todo arrepiado aqui de falar como que Deus trabalha, porque há um programa atrás nós gravamos o especial de Natal e um dos assuntos levantados aqui foi o perdão. E por quê? Por que o perdão? Porque se existe uma oportunidade grande no ano do brasileiro ou do ser humano, acho que o mundo inteiro, o Natal é aquela época que a gente procura se reunir com todo mundo, ligar para todo mundo. E agora o pastor vem aqui e conta uma história tão tremenda sobre o perdão. Tem muita gente hoje que está assistindo a gente, pastor, que tem dificuldade em perdoar. Eu nem sabia que a gente ia começar o programa falando disso, mas se você pudesse dar uma dica, dar uma palavra, uma sugestão para esse povo, qual que seria o primeiro passo para o caminho do perdão? Olha, é muito simples, não sei se vocês vão aceitar. Comece a recitar a oração do Pai Nosso. Alguém pode dizer, algum evangélico pode dizer, mas é uma reza. Não, não é uma reza. É uma oração. Perdoa, assim como nós, dai e dar-se-vos. Porque a pessoa às vezes quer o perdão de Deus, mas não perdoa, pastor. Aí fica difícil. Isso aí. E outro ponto forte, como é que um cara aleijado vai entrar na polícia, cara? Me fale isso. Eu comentei com o Mano, né, com o pastor Denis Santana, que eu creio que eu ter entrado na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina com certificado de reservista, já constando a deficiência, e eu entregando o documento, e eu seguindo todas as etapas para que eu chegasse até
a Miss, vamos ver a palavra correta, eu cheguei até fomos para o hospital da polícia e lá houve a inspeção médica. E 7 médicos não perceberam que eu era deficiente físico. E aí, naquela época, eu não podia ter tatuagem. E um menino que tinha acabado de sair, dar baixa na Marinha, ele tinha uma tatuagem. Aí disseram para ele: você já está fora. Não pode, tatuado, ser militar. Aí ele olhou para mim. Eu não sei que cara que ele viu, mas ele não falou nada e foi embora. Olha só. Eu creio, amado, que o motivo de Deus permitir esse processo todo era porque são processos que precisavam acontecer comigo, em mim, para que eu viesse, primeiro, reconhecer a grandiosidade do grande eu sou, e segundo, para que eu fosse modelado, porque como eu saí de casa com 15 anos, eu me criei, era tudo do meu jeito. Isso sem contar que com 13 anos eu já gostava de um Rossi 32. Planalto Serrano, Curitibanos, Oeste Catarinense, né? Tem disso. E eu creio que Deus permitiu este processo, para mim passar por este processo, ter esta bênção, mas para que eu fosse modelado, né? Quem sou eu para citar um exemplo? Mas é o Moisés, fazendo parte do exército egípcio. Ele foi moldando, e depois levou para o deserto e fez dele um libertador. Quem ele foi, né? Que coisa fantástica. É saber que Deus, Yuri, não importa a situação. Quando Deus quer fazer, ele faz.